Boa tarde. Vamos iniciar a sessão de encerramento deste 14º Congresso Nacional de Transportes, promovido e realizado pela ADFERCIT. Gostaria de começar, e antes de mais, por agradecer ao Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira, Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, por ter amavelmente aceito o nosso convite para presidir esta sessão de encerramento. Também gostaria de agradecer a todos os que participaram neste Congresso e permitam fazer uma referência às pessoas que nos seguiram online de Angola, a quem agradeço também a sua adesão a este Congresso. Este Congresso foi realizado em moldes não habituais. Tivemos que suprimir a participação presencial, quando esteve prevista bem há pouco tempo, há dias, e tivemos que fazer num formato diferente, inteiramente online, salvo a presença dos moderadores aqui neste, vamos dizer, neste estúdio. E isto devido, como é óbvio, às medidas que o país tem que seguir hoje para o combate à pandemia. O Congresso teve uma larga assistência, que, aliás, a meu ver, espelha bem o grande interesse que suscitou, e nele reunimos um conjunto de especialistas e de conhecedores dos temas que foram discutidos neste Congresso, a quem eu gostaria também, neste passo, de agradecer a sua participação e de terem aceito o nosso convite para estarem presentes neste Congresso. Também não podia esquecer, obviamente, os senhores moderadores que estiveram aqui presencialmente e cujo papel foi essencial para a boa condução dos trabalhos deste Congresso. De acordo com o programa e com a prática já estabelecida há vários anos pela ADFERCIT na realização dos seus congressos, eu irei de seguida ler as principais conclusões das sessões do Congresso. Antes, porém, teremos uma intervenção do Sr. Dr. Ricardo Viegas de Abreu, Ministro dos Transportes de Angola, a quem agradeço por ter amavelmente concordado em dirigir uma mensagem a este Congresso. Excelentíssimos senhores, caras e caros congressistas, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, gostaríamos de endereçar os nossos sinceros agradecimentos à FEDERCIT pelo convite a proferir a presente mensagem no seu 14º Congresso Nacional, que decorre sobre o tema Uma Mobilidade Sustentável para Todos. Reconhecidamente, o governo do qual fazemos parte está alinhado com os 17 objetivos aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e na materialização dos pilares subjacentes ao conceito de mobilidade, designadamente o acesso universal, eficiência, segurança e a mobilidade verde. A ação do Executivo angolano compreende um forte investimento público e a promoção de ações que permitam o estabelecimento de parcerias público-privadas para o futuro desenvolvimento de novas ligações ferroviárias angolanas e de outros subsetores que impactam na mobilidade. O acesso rápido, confortável e seguro aos locais de destino é o chegar aos locais necessários, propiciando uma vida saudável. É levar as pessoas à sua província, ao seu trabalho, à escola, às clínicas médicas, aos centros comunitários, aos parques, nas melhores condições de comodidade e confiança. Em boa verdade, mobilidade é ter opções de transporte e a qualidade dessas opções. Esta qualidade possui 3 ingredientes necessários. O tempo, se demorar uma eternidade para chegar ao seu destino, não se tem acesso a ele. A acessibilidade, as opções de transportes precisam de ser acessíveis. A segurança, se não for seguro caminhar, andar de bicicleta, conduzir, ser conduzido ou transportado, você não tem mobilidade. Melhorar a mobilidade das pessoas deve ser o objetivo de qualquer projeto de transportes. O nosso governo atua nesse sentido de melhoria contínua do setor dos transportes. Minhas senhoras e meus senhores, como sabem, o Estado angolano coordena e fomenta o desenvolvimento nacional com base no Sistema Nacional de Planeamento, que integra os instrumentos de planeamento nacionais, locais e setoriais, visando promover o desenvolvimento sustentado e harmonioso do país, assegurar a justa repartição do rendimento nacional, preservar o ambiente e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido,
Para além dos programas inscritos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, o setor dos transportes assegurou recentemente a aprovação do Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias, documento instrumental contendo a projeção dos sistemas de transportes e infraestruturas para uma melhor mobilidade do país para os próximos 20 anos. Minhas senhoras e meus senhores, Angola é um país extenso, mas demograficamente desequilibrado. Vastas regiões com uma densidade demográfica muito baixa, contrapondo com algumas regiões de muita alta densidade populacional. Este desafio irá prevalecer nos próximos anos, pelos índices de crescimento demográfico de Angola, semelhantes aos do continente, havendo necessidade de serem introduzidas medidas inovadoras que contrariem este fenómeno e consigam responder às necessidades dos agentes económicos no geral e, em particular, das populações. No global, porém, Angola tem uma das mais baixas densidades demográficas a nível mundial. Somente 20,6% dos habitantes. Minhas senhoras e meus senhores, Angola é um país extenso, mas demograficamente desequilibrado. Vastas regiões com uma densidade demográfica muito baixa, contrapondo com algumas regiões de muito alta densidade populacional. Este desafio irá prevalecer nos próximos anos, pelos índices de crescimento demográfico de Angola, semelhantes aos do continente, havendo necessidade de serem introduzidas medidas inovadoras que contrariem este fenómeno e consigam responder às necessidades dos agentes económicos no geral e, em particular, das populações. No global, porém, Angola tem uma das mais baixas densidades demográficas a nível mundial, somente 20,6 habitantes por quilómetro quadrado, ocupando a 163ª no conjunto de 207 países das Nações Unidas, que inclui vários microestados. Os dados mais recentes expõem claramente a forma desigual da distribuição da população a nível do território, onde, maioritariamente, residentes em áreas urbanas representam 62,6% da população total e com uma forte concentração na província de Luanda, onde habita mais de um quarto da população do país, o que equivale a uma densidade aproximada de 368 pessoas por quilómetro quadrado, bem acima da média nacional de 20,6 habitantes por quilómetro quadrado. Seguem-se como províncias mais povoadas a Huila, Benguela e Huambo, com 8%. Os dados mais recentes expõem claramente a forma desigual da distribuição da população a nível do território, onde maioritariamente residentes em áreas urbanas representam 62,6% da população total e com uma forte concentração na província de Luanda, onde habita mais de um quarto da população do país, o que equivale a uma densidade aproximada de 368 pessoas por quilómetro quadrado, bem acima da média nacional, de 20,6 habitantes por quilómetro quadrado. Seguem-se como províncias mais povoadas a Huila, Benguela e Huambo. Minhas senhoras e meus senhores, reconhecendo a importância dos transportes para o desempenho das atividades económicas e para o progresso de desenvolvimento em geral, o Governo pretende melhorar o funcionamento das atividades dos transportes e logística nos vários modos de transportes. Como medidas aí direcionadas, pretendemos uma realidade mais efetiva da interoperabilidade angolana, por um lado, e regional, por outro, melhorar a mobilidade urbana e interprovincial a nível nacional, melhorar, recuperar e assegurar a manutenção adequada das infraestruturas rodoviárias, investir nos transportes públicos para responder à importância da mobilidade sustentável, estabelecer um sistema de transportes mais amigo do ambiente, explorar hubs portuários, investir nos transportes aéreos e nas infraestruturas de suporte. Tomando a direção das medidas referidas, o Ministério dos Transportes coordena um programa de desenvolvimento e melhoria das infraestruturas dos transportes consideradas prioritárias, nomeadamente nos domínios aéreo, marítimo, portuário e ferroviário. Para o efeito, o Governo prioriza 5 temas: elevar o nível de serviço e de comodidade dos aeroportos e conectividade aérea, desenvolver as infraestruturas necessárias ao funcionamento do transporte marítimo, desenvolver a rede ferroviária nacional nos principais eixos do país,
promovendo a interligação regional com os países vizinhos, melhorar as condições de navegabilidade fluvial e, por último, desenvolver o transporte urbano com a introdução de modais de alta capacidade nas principais províncias nacionais, como sistemas ligeiros ferroviários ou outros que se mostrem mais adequados. O esforço destas iniciativas não pode ser conseguido exclusivamente com a utilização de recursos públicos, sendo fundamental a intervenção e participação do setor privado para se atingirem esses objetivos. Cabe-nos gizar os melhores modelos e quadros regulamentares para que as parcerias público-privadas sejam equilibradas e sustentáveis. Cabe-nos também refletir sobre a necessidade de introduzir e estabelecer instrumentos de financiamento contínuos em infraestruturas e sistemas de transportes. Estamos, nesta altura, a procurar assegurar uma maior participação do setor privado com capacidade e competências para maximizar o valor já criado pelo esforço de investimento público realizado por Angola por via das concessões. Estamos também a terminar o processo de concessão de um dos terminais do Porto de Luanda. A operação, em nosso entender, é já um sucesso por ter atraído importantes players internacionais na gestão de terminais portuários. Lançaremos de seguida os concursos para os terminais do Porto do Lobito, bem como do Caminho de Ferro de Benguela. Estes são alguns exemplos do exercício que temos realizado de forma intensa e de acordo com as melhores práticas internacionalmente aceites. Minhas senhoras e meus senhores, tendo presente o papel estruturante dos transportes no processo de desenvolvimento equilibrado e harmonioso do território, a melhoria das infraestruturas de transportes e logística nos vários modos é um elemento crucial do presente período de governação. Estes são alguns dos passos a partir dos quais Angola projeta uma mobilidade sustentável para todos. Gostaríamos de felicitar a DEFERCIT pela realização de mais um congresso, tendo como tema algo que é uma permanente preocupação dos governos e dos decisores políticos pela natureza evolutiva das sociedades. Este desafio exige dos especialistas presentes a este congresso um esforço de reflexão contínua e permanente para que sejam gizados os melhores regulamentos, os melhores planos e, acima de tudo, as soluções que as populações e as empresas precisam para que possamos todos viver num mundo melhor. Uma palavra final, pelas circunstâncias desafiantes que vivemos de pandemia Covid-19, a todos os profissionais deste setor, que em muitas circunstâncias têm estado na linha da frente, quer no apoio às medidas de prevenção e combate a este inimigo invisível, quer mesmo prestando serviços num quadro de alto risco. Bem-aja a todos. Agradeço mais uma vez o convite que nos foi endereçado. Muito obrigado. Como anunciei, vou então agora ler as principais conclusões do 14º Congresso Nacional da ADFERCIT. Em relação à primeira sessão, ela tinha por tema a interoperabilidade ibérica e a interoperabilidade europeia, o corredor atlântico. As principais conclusões passam pelos seguintes aspectos. A interoperabilidade das redes transeuropeias, energia, transportes e telecomunicações constitui um desígnio estratégico da União Europeia desde a década de 90, como condição essencial para o desempenho e a coesão do mercado único no espaço europeu, num contexto de livre, competitiva e segura circulação de bens e serviços. No caso das redes nacionais de infraestruturas ferroviárias, a interoperabilidade plena, no espírito e na letra da Diretiva 2008-57, revista pela Diretiva 2016/797, radica-se no conceito de ininterruptibilidade da circulação dos comboios em segurança e nas zonas transfronteiriças, harmonizando assim os modos ferroviário e rodoviário e proporcionando ao primeiro significativo ganhos de competitividade indispensáveis para o reequilíbrio modal em contexto da emergência climática e do Green Deal. Esta condição europeia de interoperabilidade nos transportes é consubstanciada numa rede principal, core, de 11 corredores multimodais, rodo, ferro e fluvial, e de que faz parte do corredor atlântico, que se estende dos principais portos marítimos da fachada atlântica e do sul da península até ao centro da Europa, Strasbourg-Mannheim. Ele é composto por infraestruturas existentes e outras novas,
impulsionando o desempenho e a competitividade dos transportes internacionais nos segmentos de passageiros e de mercadorias. Para a economia nacional, é um imperativo estratégico de primeiro plano assegurar no futuro competitivas e qualificadas acessibilidades aos mercados mais dinâmicos e promissores do continente europeu, num contexto da economia verde, com especial impacto na indústria exportadora e nos ativos marítimo-portuários nacionais. A indústria logística nacional, na sua dimensão europeia, que suporta a exportação e os mercados de Interland, está a enfrentar os novos desafios das tecnologias, da mutação das expectativas dos mercados e dos inovadores modelos de negócio que convocam sistemas de encaminhamento mais flexíveis, com tempos de trânsito otimizados e com menores custos. Para enfrentar estes desafios, torna-se impreterível impulsionar a interoperabilidade plena do sistema ferroviário na dupla dimensão ibérica e europeia, enquanto condição indispensável para as metas comunitárias de transferência rodo-ferro de 30% em 2030 e 50% em 2050. É imperativo que a materialização destas interoperabilidades seja alcançada de modo articulado e em tempo económico útil, proporcionando, em primeira linha, a normalização dos resguardos para 750 metros, da eletrificação em 25 kV e do sistema de controle de tráfego ERTMS, garantindo uma interoperabilidade plena ibérica e, em segunda linha, a introdução da bitola standard na rede ferroviária nacional. Na interoperabilidade ibérica, o plano de implementação do sistema standard europeu, ERTMS, exige uma concertada estratégia de migração faseada do atual sistema Convel entre o gestor da infraestrutura e os operadores sob coordenação do regulador. Esta estratégia conduzirá a um claro e criterioso plano de prioridades de instalação e ao desenvolvimento de um módulo nacional STM de leitura e de conversão dos dados do Convel e sua transmissão ao equipamento embarcado. A dilação que se vem observando neste processo cria incertezas e adiamentos nos investimentos dos operadores com custos de oportunidade significativos. O modo de introdução da bitola standard deve obedecer a um rigoroso e claro planeamento operacional, suportado pelas melhores soluções técnico-económicas, adequadas às circunstâncias de transição / coexistência entre a bitola ibérica e a bitola standard, e atendendo sempre à proporcionalidade da oferta de infraestrutura face às incertezas da procura de longo prazo. Perante o visível desenvolvimento em curso no país vizinho de novas plataformas logísticas interoperáveis e conectadas com os corredores Mediterrâneo, Atlântico e Cantábrico, Mediterrâneo, eleva-se o risco do setor logístico nacional vir a ser capturado por estas instalações com inevitáveis custos para os operadores e exportadores nacionais e com elevadas perdas de competitividade. Torna-se indiscutível a necessidade de se definirem desde já quais as melhores soluções de introdução da bitola standard nos eixos estruturantes do sistema, devidamente conciliados com a rede existente e de modo a constituir um pipeline de projetos aptos a submeter a futuros programas comunitários de financiamento e de aceleração das RTE-T, no contexto muito favorável do Green Deal, e, ao mesmo tempo, proporcionando uma robusta posição negocial de inevitável concertação com Espanha. Estas foram as principais conclusões do primeiro módulo, da primeira sessão. Em relação à segunda sessão, cujo tema era a mobilidade e transportes no Plano Nacional de Investimentos 2030, o que vai mudar, as principais conclusões são as seguintes. Na sessão dedicada ao PNI 2030, foi expressa a preocupação das empresas, gabinetes de projeto e ordem dos engenheiros para a necessidade de haver um forte planeamento na execução dos investimentos, condição necessária para que se possam preparar e neles terem plena participação. Os organismos públicos envolvidos na gestão destes investimentos terão que reforçar os seus meios e capacidades, por forma a que seja possível lançar empreitadas de valor menos elevado ao que tradicionalmente tem sido feito. Empreitadas de muito elevado valor inviabilizam a ida a concurso da maioria das nossas empresas e gabinetes de projeto. Foram formulados vários reparos ao CCP, na sua atual versão, que não cria um ecossistema favorável à participação nacional, face ainda
face ao ainda pouco músculo do nosso tecido empresarial que resultou do período pós-Troika. Foi convicção dos participantes que as empresas portuguesas que podem ser envolvidas na execução destes investimentos, quer na construção das infraestruturas, quer no fabrico e fornecimento de equipamentos, têm vontade de responder, têm know-how e tecnologia, mas necessitam de apoio e de um quadro favorável ao seu relançamento em empreitadas e fornecimentos de grande dimensão. Estas foram as principais conclusões desta sessão. Na terceira sessão, cujo tema era e é a importância dos transportes públicos na mobilidade sustentável, as principais conclusões que foram referidas ou que selecionámos são as seguintes. As soluções de transportes públicos, as soluções de transporte público flexível e partilhado são necessárias para se conseguir atingir os vários objetivos da mobilidade sustentável para todos, mas a sua plena eficácia exige que sejam integradas do ponto de vista contratual e tarifário com o transporte coletivo programado. A comunicação ao público sobre os serviços disponíveis, quer em termos planeados, quer, sobretudo, em tempo real, é essencial para que haja confiança no serviço prestado. O nível de avanço nesta matéria é reconhecido como insuficiente, em larga medida pela falta de investimento público durante quase uma década. É necessário ir mais longe no PART, o programa que já foi um sucesso. Agora é necessário integrar as bicicletas, trotinetas e outros meios suaves de transporte que estão disponíveis na cidade. Importa repensar o transporte, tendo em consideração a nova organização do trabalho, mais gente em teletrabalho e diferentes tipos de deslocação. Na digitalização, em particular, é importante alavancar a utilização de tecnologia que permita a comunicação com o utilizador. Comunicar na pré-viagem, durante a viagem e no pós-viagem. Foi anunciado um grande pacote de investimentos em infraestruturas para o transporte coletivo, mas não há ainda evidências de que estejam reunidas as condições para os aproveitar da melhor forma. As intenções políticas anunciadas no sentido da descarbonização e da defesa ambiental não tiveram acolhimento nos termos de referência dos recentes concursos para a operação dos serviços públicos de transporte nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e nas CIM do resto do país, nas comunidades intermunicipais do resto do país, ao ter sido permitida a apresentação de propostas com veículos a diesel de normas Euro muito antigas, em vez da exigência de uma presença significativa de veículos elétricos nestas propostas. A quarta sessão foi dedicada ao tema a descarbonização no setor dos transportes e as conclusões fundamentais são as seguintes. Os transportes são responsáveis por 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia. E esses valores continuam a aumentar. Para alcançar a neutralidade carbónica, será necessária uma redução de 90% das emissões dos transportes até 2050. Todos os modos de transporte, rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, terão de contribuir para essa redução. O subsetor do rodoviário tem um peso muito significativo nas emissões dos transportes, cerca de 96% do total. Por sua vez, o uso do automóvel é responsável por 60% das emissões em relação ao total do transporte rodoviário, sendo, portanto, esta a área onde a transição para uma energia mais sustentável é mais importante. A transição energética, que está já em curso, assenta assim na utilização de veículos elétricos com recurso a baterias e a veículos elétricos com pilhas de combustível. A eletrificação da ferrovia é também um fator essencial para se atingirem os objetivos traçados. A transição energética deverá acontecer naturalmente através das soluções disponibilizadas pelo mercado, não devendo recorrer-se a proibições de comercialização de veículos com motores a combustão interna em detrimento dos veículos elétricos com baterias ou a hidrogênio. O transporte de longa distância, a nível europeu, deverá processar-se através de ferrovia e as frotas de autocarros de mercadorias e passageiros deverão ser progressivamente renovadas, com recurso ao hidrogênio e a combustíveis de baixo teor de carbono, como os biocombustíveis ou combustíveis sintéticos. A mobilidade no futuro assentará em veículos a baterias ou hidrogênio, sendo necessário resolverem-se as questões relacionadas com os pontos de carregamento
e de abastecimento. Por outro lado, serão necessários fortes incentivos à utilização dos transportes públicos, à mobilidade suave, à mobilidade partilhada, à interoperabilidade dos transportes, à progressiva introdução de veículos automáticos e conectados, bem como à reorganização da urbanização das cidades, complementado com o recurso às novas tecnologias, incluindo Big Data, por novos players e novos modelos de negócio, por exemplo, a mobilidade como serviço. Por fim, reconhece que a sustentabilidade e a transição para uma economia mais segura, neutra em carbono e resiliente ao clima, mais eficiente na utilização dos recursos e circular, constituem fatores de competitividade de longo prazo e excelentes oportunidades para a economia europeia e portuguesa. Na quinta sessão, discutiu-se o tema da importância do hub portuário na competitividade da economia portuguesa. E as conclusões principais são as seguintes. A crise provocada pela pandemia Covid-19 veio demonstrar de forma dramática a importância e também as fragilidades das cadeias de abastecimento globais, acelerando a tendência para a centralidade logística dos portos, Port-Centric Logistics, ou PCL, com o objetivo de reduzir tempo, custo e impacto ambiental. A notável modernização do sistema portuário nacional, registada neste século, que permitiu o crescimento exponencial do Porto de Sines, entre outros, não foi acompanhada por uma evolução semelhante no sistema logístico. Por isso, urge apostar no desenvolvimento de plataformas logísticas multimodais, ligadas aos portos, e na operacionalização da janela única logística, que ainda carece de integração digital com a autoridade aduaneira. O desenvolvimento do hub portuário de Sines implica necessariamente o desenvolvimento de um parque logístico contíguo ao Terminal 21 e ao futuro Terminal Vasco da Gama, na zona reservada para esse efeito na zona industrial de Sines, com uma área de 270 hectares. Até agora, o modelo de desenvolvimento do Terminal 21 tem-se baseado sobretudo no transbordo, que não gera atividade logística. Contudo, para a expansão do Terminal 21 e o desenvolvimento do Terminal Vasco da Gama, um parque logístico em Sines é um fator crítico de sucesso. Entre as principais fragilidades apontadas ao sistema portuário e logístico nacional, para além da carência de plataformas logísticas multimodais já referidas, incluem-se a pequena dimensão do mercado nacional, que obriga à penetração nos mercados espanhol e da Europa Central. As barreiras à interoperabilidade ferroviária ibérica e europeia, que não se restringem à questão da bitola. O congestionamento dos portos urbanos. A inexistência de zonas de comércio internacional, com estatuto de zona franca aduaneira, adjacente aos hubs portuários. Em contrapartida, existem fatores positivos a assinalar, tais como transferência modal incentivada pelo Pacto Verde Europeu, o prolongamento da Rota da Seda até ao Atlântico, os investimentos em curso na ligação ferroviária à Espanha e o crescimento exponencial do comércio eletrónico. Por último, exatamente a sexta sessão, dedicada ao tema o transporte aéreo e as infraestruturas aeroportuárias no pós-Covid, foram as seguintes as conclusões que fomos chegados. O setor aéreo foi dos que mais sofreu com a crise pandémica. No caso particular português, o tráfego aéreo travou a fundo o tráfego, decrescendo cerca de 95%, sendo imprevisível ainda aferir de que forma e em quanto tempo se poderá chegar aos níveis de tráfego pré-Covid. Existem, de acordo com os vários estudos disponíveis, 3 cenários possíveis para esta retoma. Um mais otimista, que poderá levar cerca de 2 anos, caso não se verifiquem grandes mudanças de padrões de utilização do transporte aéreo por parte dos segmentos do turismo e de negócios. Um outro cenário, moderado, a 8 anos, caso se verifique uma profunda alteração dos padrões de utilização do segmento de negócios. E, por último, um espaço temporal de até 15 anos, caso se verifique uma alteração profunda destes 2 padrões. Nestas circunstâncias, há tempo para repensar o setor como eixo estratégico do país e, dessa forma, criar um verdadeiro plano estratégico para o setor aeroportuário
que permite, entre outros, repensar e planear os seguintes elementos estratégicos. Projeto complementar ao atual Aeroporto de Lisboa para um cenário de retoma no curto prazo a níveis pré-Covid. O novo Aeroporto de Lisboa como infraestrutura estruturante para o país e manutenção do hub de ligação com a África e as Américas. A integração das infraestruturas aeroportuárias nacionais na futura rede de alta velocidade. No cenário de grandes incertezas, importa definitivamente alertar o poder político para também, no quadro dos planos de resiliência e de retoma da economia, considerar a realização do Plano Estratégico de Desenvolvimento para o setor aeroportuário, com o devido envolvimento de todos os stakeholders. A atual conjuntura, sem prejuízo das dificuldades transversais existentes a todos os setores, pode e deve ser encarada como uma oportunidade de, em definitivo, pensar e não repensar mais uma vez num plano integrado para o setor dos transportes, e onde se integrem, obviamente, as soluções de médio e longo prazo e não mais soluções de discussão infendáveis por mais 50 anos. Pois não nos esqueçamos também que foi o setor do turismo que, sendo responsável por mais de 90% do tráfego aéreo do nosso país, que deu forte contributo para a recuperação do PIB dos últimos anos, sendo hoje Portugal, mais uma vez, galardoado como o melhor destino turístico para se viajar. Não é por acaso que teremos de certamente manter e cimentar esta posição. Estas foram as principais conclusões das 6 sessões que integraram este Congresso Nacional dos Transportes. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, gostaria, por último, de saudar e de agradecer também ao Sr. Engenheiro Carlos Moedas, ex-comissário europeu e administrador da Federação Gulbenkian, pela sua disponibilidade e pelo papel que desempenhou como presidente deste Congresso. Sr. Ministro, a palavra é sua. Senhor Presidente do Congresso dos Transportes, Senhor Presidente da Comissão Executiva da ADFERCIT, Senhores dirigentes da ADFERCIT, minhas senhoras e meus senhores. Começou o Sr. Engenheiro Luís Filipe Pereira por agradecer a minha presença neste Congresso e eu queria dizer que o faço não só com muita honra, mas também com muito prazer. Tenho uma ligação de muitos anos, já nem sei quantos, a esta associação, quando ainda era só a ADFER, e por isso mesmo também participei nos trabalhos de congressos anteriores como participante e por isso mesmo tenho um prazer muito, muito grato em ter a oportunidade de aqui encerrar o Congresso. E este tema da mobilidade sustentável para todos é, de facto, um tema plenamente atual e absolutamente crítico neste momento. É um momento em que se conjugam diversas circunstâncias que nos colocam numa encruzilhada relativamente ao nosso destino coletivo. Porque, por um lado, a pandemia que vivemos e os constrangimentos que o combate à mesma colocam à nossa vida social e económica, que também é ilustrada pela forma como estamos a levar a cabo este Congresso, fizeram notar a extraordinária fragilidade em que assenta pressupostos básicos da nossa vida coletiva. O modo como buscamos e adquirimos os recursos críticos para a nossa sobrevivência coletiva, sejam materiais, sejam componentes, sejam produtos acabados, sejam coisas tão elementares para a nossa saúde que podem ser, de um momento para o outro, vítimas de circunstâncias muito disruptivas ao nível de qualquer fenómeno, seja uma pandemia, seja de outra natureza. Mas, por outro lado, também um momento em que a humanidade se confronta com um desafio absolutamente crítico para a nossa sobrevivência como espécie neste planeta, em harmonia com as restantes espécies que aqui habitam. Temos hoje a noção clara
de que a forma como produzimos e como consumimos extrai mais recursos do planeta do que aqueles que somos capazes de repor, e que este modelo de desenvolvimento em que desde há 200 anos assenta a nossa sociedade industrial tem limites que precisam de ser muito rapidamente contrariados. Também sabemos que é possível este movimento, é possível, ao mesmo tempo, atalhar os problemas com que as alterações climáticas nos confrontam como espécie e o problema da resiliência, da capacidade de sobrevivência da União Europeia como um espaço que é capaz de assegurar a sua autonomia estratégica na forma como funciona, como produz, como adquire materiais e produtos essenciais. E as duas coisas são possíveis desde que haja vontade política e desde que haja a determinação e o foco para, articuladamente, conseguirmos mobilizar recursos e concretizar as mudanças necessárias. Os sistemas de transportes têm a este propósito um papel essencial. Foi aqui referido nas conclusões das sessões anteriores pelo Sr. Engenheiro Luís Filipe Pereira que, de facto, o contributo dos sistemas de transportes para as emissões de gases com efeitos de estufa é absolutamente crítico, no sentido em que são responsáveis por uma parte muito significativa das emissões. E, nesse sentido, caminhar para um continente que é neutro em emissão de gases com efeitos de estufa em 2050, vai exigir modificações profundas nos nossos sistemas de transporte, nas fontes de energia que utilizamos, na forma como recorremos à circulação e como ela se compatibiliza também com outros aspectos da nossa vida coletiva que têm impacto muito profundo sobre o planeta. A vida das nossas cidades precisa de modelos de mobilidade diferentes, a vida das nossas comunidades precisa também de um novo modo de articular. E sabemos que, portanto, sendo os transportes um fator crítico de adaptação que vai exigir mudança muito significativa, sabemos também que o esforço essencial vai ter que ser realizado na próxima década. O plano da União Europeia para a neutralidade carbónica em 2050 exige um esforço particularmente agressivo nesta próxima década. A Sra. Presidente da Comissão Europeia definiu ainda mais recentemente um objetivo mais ambicioso para o ano 2030, para o qual teremos que alcançar, como continente, uma redução das emissões de gases com efeitos de estufa de 55% relativamente aos níveis de 2005. É uma meta ainda mais ambiciosa que aquela que anteriormente partilhávamos. Portanto, esforço muito grande de alteração dos modelos de transportes que vai exigir, na próxima década, investimentos muito significativos, porque não vamos deixar de nos deslocar. Essa é a única coisa que sabemos. Vamos continuar a ser uma espécie que precisa da mudança, precisa da viagem, que precisa de ir buscar produtos aos locais mais remotos para adaptarmos à forma como vivemos e, portanto, esse esforço terá que ser feito. Para Portugal, esse esforço é absolutamente crítico. Eu não digo que Portugal viva na periferia da Europa, acho que vivemos no centro desta grande região atlântica, mas sabemos que a nossa ligação ao resto do mundo é crítica, que se tem que fazer por uma multiplicidade de modos de transporte que concorrem para dar relevo à nossa posição geográfica e, a partir daí, ajudar-nos a superar, ou pelo contrário, ajudar-nos a construir um melhor modelo de desenvolvimento para o nosso país. Portanto, claramente, os transportes, se em geral na Europa vão precisar de um grande esforço, em particular, esse é particularmente exigente. E é particularmente exigente também por causa do nosso modelo económico. Não tenho dúvida que a reflexão sobre a resiliência e a autonomia estratégica da Europa vão exigir que sejamos capazes de aumentar a produção de bens físicos na Europa nos próximos anos. Não há dúvida que a autonomia estratégica exige que sejamos capazes de produzir aqui os bens e ter acesso às componentes desses bens que são críticos para a nossa vida coletiva.
E estou convencido por isso que nos próximos anos vai aumentar a tendência que já tínhamos visto nos últimos 2 ou 3 anos de localização em Portugal, de atividade industrial em setores que são críticos e que determinantes para o nosso futuro coletivo. E não existe indústria, não existe produção e transformação de bens físicos sem haver transportes. Nós podemos, eventualmente, se nos focássemos exclusivamente na produção de bens da propriedade intelectual, pensar que as únicas conexões que necessitávamos eram conexões e ligações de transportes de passageiros ou então telecomunicações. Mas quando falamos de um desenvolvimento assente na maior produção de bens físicos na Europa, temos que falar de meios de transporte. As matérias-primas, os componentes, chegam de vários pontos para aqui serem transformados e daqui partem à conquista dos mercados globais. Ora, a nossa posição geográfica exige, precisamente, para aqui aumentarmos a capacidade de termos capacidade industrial instalada, um investimento muito forte também nos sistemas de transportes. Sistemas de transportes articulados, sistemas de transportes inteligentes, sistemas de transportes eficientes e sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas claramente precisamos de os ter. E precisamos de os ter não apenas nas condições adequadas, mas sobretudo para nos permitir superar os custos de contexto que os nossos produtores industriais enfrentam, precisamente em função da nossa localização geográfica. A história legou-nos locais onde se instalaram indústrias que estão muito embrincadas na comunidade e no conhecimento que existe geograficamente localizado, que até podem estar relativamente perto de grandes vias de comunicação, mas em que aquela milha final, aquelas ligações últimas se fazem em condições muito penosas que consomem muito tempo, que consomem muito combustível e que são responsáveis por uma parte muito significativa do CO2. As ligações entre modos de transporte que são indispensáveis para o transporte de mercadorias também são particularmente penosas no nosso país quando comparadas com o exterior. Portanto, não tenho dúvida, como o que todos os participantes neste Congresso não têm, que o investimento em sistemas de transportes mais sustentáveis, mais eficientes e mais integrados no resto do mundo são indispensáveis para o nosso futuro coletivo. 2 coisas queria, por isso, acrescentar. A primeira tem a ver com o facto de este movimento absolutamente indispensável à nossa prosperidade futura dever, tanto quanto possível, ser protagonizada pelos agentes económicos nacionais. Projetistas, industriais, construtores, aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui investem, aqueles que aqui buscam os nossos excelentes recursos humanos, têm aqui uma oportunidade também de robustecerem as suas capacidades e de encontrarem, à volta desta grande oportunidade de investimento, uma oportunidade também de desenvolvimento. Sempre que Portugal investe, e sempre que temos ciclos fortes de investimento público ou privado, acentua-se o desequilíbrio da nossa balança comercial. Estamos muito dependentes da importação de bens de equipamento do exterior, estamos muito dependentes, muitas vezes, de prestadores de serviços terceiros que nos ajudam a fazer os investimentos físicos necessários. E era muito importante que no próximo ciclo de investimento que nesta década se anuncia, fôssemos capazes de ter maior incorporação de valor acrescentado nacional, havendo uma melhor articulação entre todos os agentes públicos e privados envolvidos, no sentido de conhecermos bem o planeamento dos nossos investimentos e de sermos capazes de, atempadamente, capacitar as empresas nacionais, os agentes económicos aqui presentes, para poderem participar deste movimento. E não é um movimento nacionalista, não é as empresas nacionais em detrimento das empresas estrangeiras. É a capacidade de aqui podermos ter o domínio das competências humanas e dos recursos técnicos para podermos incorporar mais valor nacional neste grande movimento de investimento nos próximos tempos. E a minha última nota é esta. Este
se temos a justificação para estes investimentos. E se queremos utilizá-la como oportunidade para capacitar os nossos agentes económicos nacionais, então temos que ser capazes de concretizar estes investimentos. E isso tem-nos faltado nos últimos anos. E julgo que, nesta altura, temos, mais uma vez, uma oportunidade de fazermos uma espécie de um pacto à volta dos grandes projetos de investimento. Temos, por um lado, um consenso político que, neste século, faltou à volta dos investimentos, dos grandes investimentos estruturantes. Continuamos, pelos vistos, a discutir a questão aeroportuária na região de Lisboa. Precisamos de aprofundar seguramente alguns estudos, mas à volta do Plano Nacional de Investimentos 2030 foi possível construir na Assembleia da República, no Conselho Superior de Obras Públicas, um grande consenso político à volta daqueles que devem ser os projetos estruturantes, e isso permitir-nos-á assegurar um ciclo que ultrapasse legislaturas, que ultrapasse as responsabilidades de um qualquer governo. Se o fizermos, será bom para podermos concretizar melhor e capacitar também melhor as nossas empresas. A segunda nota, à volta disto, é que não temos só o consenso, temos recursos. Temos recursos financeiros que nos permitem encarar com realismo este ambicioso Plano Nacional de Investimentos para a década. O Plano Nacional de Investimentos, nesta área dos transportes e da mobilidade, contempla, no quadro destes próximos 10 anos, um investimento de cerca de 21.600 milhões de euros. Se dir-se-ia que são recursos elevados, na verdade são 2.000 milhões de euros por ano. E se pensarmos que a União Europeia colocou à disposição dos Estados-membros um conjunto de recursos absolutamente decisivos para que, bem alinhados nestes objetivos estratégicos de uma União mais integrada, de um mercado interno mais funcional e de uma economia mais sustentável, percebemos que não será por falta de recursos financeiros que não seremos capazes de concretizar este objetivo. Falta, finalmente, a capacidade de execução. Eu não tenho dúvida que no setor dos transportes e das infraestruturas, Portugal dispunha, no início deste século, de competências de nível internacional. Ao nível do projeto, ao nível da gestão de projetos, ao nível da construção, tínhamos, de facto, agentes económicos de excelência e muito capacitados. A última crise, infelizmente, depauperou as nossas capacidades nessa matéria. É importante reconstruí-las. E isso é possível à volta desta ideia que o Sr. Engenheiro Luís Filipe Pereira também fez ao citar as conclusões de uma sessão anterior, se formos capazes de fazermos este tal planeamento e esta tal capacitação coletiva. Seguramente, como Ministro da Economia, tenho vontade de dirigir apoios a este setor no sentido da criação das competências e dos recursos humanos necessários para que isso seja possível. É importante também sermos capazes de executar. Foi mencionado também o aspecto crítico da forma como o Estado contrata a aquisição de serviços e de obras públicas. Fizemos recentemente um acordo no Parlamento no sentido de rever o Código dos Contratos Públicos, num sentido que caminhe não apenas para valorizar o preço, mas também coisas como a proximidade dos locais onde os bens são produzidos relativamente, e, portanto, a redução da pegada ecológica dos grandes projetos de infraestruturas, a capacidade de, se mantendo elevados níveis de exigência e transparência, sermos capazes de mais depressa concretizar estes projetos. Se conseguirmos manter um ritmo adequado agora que os recursos financeiros estão presentes, se formos capazes de assegurar que cada um dos projetos é também adaptado às capacidades dos agentes económicos e não entramos, digamos assim, em desaceleração por falta de capacidade de resposta. E se formos capazes também de olhar para uma década, que é uma década de trabalho, mais do que de disputa por contratos escassos, espero eu que sejamos capazes de chegar a 2030
e pensar que no rescaldo desta pandemia fomos capazes de mobilizar vontades, recursos e competências para, nos sistemas de transportes, atingirmos um patamar que coloca todo o conhecimento que, entretanto, adquirimos ao serviço de Portugal, dos portugueses e da prosperidade futura. Muito obrigado, muito boas tardes.